Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que vocês estejam excelentes, porque a situação do Fluminense está mais ou menos, né? E uma das grandes questões e grandes perguntas que a gente tem é sobre uma demissão de Luiz Francisco Zubeldia, né? O que a gente já tem em relação a isso, o que a gente ouve nos bastidores? Eu vou trazer e vou trocar uma ideia em relação a isso aí, o que eu acho que precisa acontecer, ou que eu acho que se acontecer tal coisa, ele será demitido? Bom, é bem um embrionário, né? Mas relaxa que eu quero te mostrar uns negócios aqui. Também vamos falar sobre o próprio Fluminense, que tem uma sequência boa aí, e os números de Zubeldia, que tem chamado a atenção negativamente, tá? Vamos até começar por isso, olha só. O GE trouxe uma informação que o Fluminense tem ali uma sequência decisiva, né? São 6 jogos seguidos no Rio de Janeiro. Aproveitando até do que eu tenho a dizer em relação ao Zubeldia, passa muito por esses jogos aqui no Rio, tá? A depender dos resultados aqui, eu acredito que o trabalho do Zubeldia vai ficar um pouco instável e um pouco insustentável. Mas olha só, aí tem aqui, das 6 partidas, o Flu será mandante em 4, a equipe tem confrontos por Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, né? Beleza. Aí a gente tem aqui, né, clássicos na Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão intercalados, não sei o que lá. Mas olha só, trazendo para vocês jogos são esses aqui. Olha só, pessoal, a gente tá falando Fluminense e Bahia, né? Então, beleza, Rio de Janeiro, um jogo. Aí a gente tem 2 jogos, né? Que valem ali pela Copa do Brasil. No dia 1º, a partida de ida, mando do Vasco, mas será no Maracanã. Aí a gente tem aqui o jogo de volta, mando do Fluminense, mas será no Maracanã também. Então aqui 3 jogos no Maracanã. Aí enfrenta aqui o Botafogo, né? Também no Rio de Janeiro, não no Maracanã, mas no Rio de Janeiro, no Engenhão, o nosso querido salão de festas. E fecha ali, né? Ainda em agosto, no dia 11, essas 6 partidas, com a primeira partida contra o Rivadavia no Maracanã. Lembrando que o jogo decisivo, o jogo de volta, será na Argentina. Aí depois disso aqui você tem um Fluminense e Palmeiras também no Maracanã, no Rio de Janeiro. Mas olha só, para a gente tentar fazer um corte, a gente vê então que o Fluminense vai jogar bastante aqui no Rio, né? E tem essa possibilidade de virada de chave. Virada de chave é essa que precisa acontecer. Gente, precisa acontecer, porque a situação do Fluminense não tá maneira. Eu sei que a gente fica assim, não, o campeonato tá voltando, ainda os times estão se adaptando, não sei o que lá. Não é só o Fluminense, o Palmeiras também não venceu, o Flamengo empatou, não sei o que lá. Galera, mas pensando no Fluminense, a situação tá um pouco difícil. Dá uma olhada em relação ao Zubeldia. O Central Fluminense trouxe que o Zubeldia tem um aproveitamento de 31% como visitante, tá? No comando Fluminense. Então, assim, é um aproveitamento que beira ao inaceitável, né? Aí tu vai olhar isso aqui, beleza? Thiago, mas é como visitante. Então, ele tem agora uma chance de mudar isso aí, porque nós vamos jogar mais no Rio de Janeiro. Meus amigos, mas esses números somados também com isso aqui, ó, a queda do Fluminense na tabela, né? Fluminense na Copa estava aqui em 3º lugar, agora o Flu já está em 4º e já está a 3 pontos de distância do 3º. Então, assim, não é só questão de cair uma posição, é a questão dos pontos. Caiu uma posição e tá aqui, né, sofrendo ali esse déficit de pontuação. Então, assim, o que segurou o Zubeldia no comando do Fluminense, é inegável dizer que o que segurou o Zubeldia foi o Campeonato Brasileiro, né? Porque olha só, o Zubeldia sofrendo ali, né, na Libertadores, perdendo o jogo dentro de casa contra o Rivadavia, empatando, né? Fora com equipes muito mais fracas que o Flu. Aí eu olhava pro brasileiro, mas o Flu tá lá em cima no Brasileirão, né? Então, assim, eu acredito que isso dava, querendo ou não, uma força. Só que se tu olha pro cenário agora, é totalmente ao contrário. Você tem um Fluminense em queda livre, né, no Brasileirão, né? Se você me permite dizer assim, eu vejo isso aqui como uma queda livre. E você tem jogos importantíssimos e difíceis,
tanto na Copa do Brasil como na Libertadores. E é aqui o meu corte. Tá conversando com o Thiago Manolo, eu vou até colocar ele aqui, né, porque a gente conversando, a gente trocou uma ideia, eu falei, cara, sobre o que a gente ouve, assim, não tem nenhuma notícia de tipo, olha, Fluminense já está cobrando o Zubeldia. Não, a gente ainda não sabe disso. Pode estar, mas a gente não sabe disso. Mas pensando nos jogos que a gente pensou nisso aqui, ó. E é daqui a pouco, né? O Fluminense agora enfrenta o Bahia, né, na quarta-feira. Aí, no sábado, dia 1º, e na quarta seguinte, do dia 5, eu acredito que aqui é o limite do trabalho do Zubeldia, tá? Por quê? Se o Fluminense cai pro Vasco aqui, tu imagina a pressão que vai acontecer. E olha que o Fluminense, em relação ao Vasco, jogo eliminatório, ultimamente o negócio tá ruim pra gente, né? A gente teve o Fluminense caindo para um Vasco numa semifinal, né, de Copa do Brasil. Então, assim, a situação Zubeldia no Flu, todo jogo importantíssimo, decisivo, não conseguiu desempenhar o Fluminense. Então, a gente acredita muito que é essa parada aqui, ó. Né, Thiago Manolo também, a gente acredita muito que é aqui. Caso o Fluminense não classifique com o Vasco, eu acredito que vai ser muito difícil manter o Zubeldia. Eu acredito que a pressão vai ser insuportável. A pressão será insuportável. Porque pensa, a gente tem o presidente falando, não, o Fluminense vai brigar por título. Nós temos uma equipe competitiva. Nós vemos para brigar por título. Aí o Fluminense vai lá e cai pro Vasco, com todo respeito ao Vasco, né? Mas o Vasco não está bem no campeonato. Se a gente usar o parâmetro de campeonato brasileiro, o Vasco, meu amigo, tá aqui. É o primeiro da zona da degola, né? E não tá bem, né? Então, assim, pesa muito. E outra coisa que ninguém, talvez, eu no outro canal eu tô comentando bastante, assim, os outros times e tal, e lá a gente já comentou, mas quem não tá vendo isso aqui? Que o Vasco tá se reforçando. O Vasco foi atrás de um dos jogadores que, na minha opinião, seria perfeito pro Flu, para substituir ali o Bernal e lutar até pra uma vaga de titular, né? Porque o cara joga tanto de volante como também joga de zagueiro. E o Vasco aqui avançou na contratação do Sousa. O Vasco está querendo o Deussa. Peguei até essa postagem do amigo aqui, do Ciflute, falando Vasco da grana e tudo mais. E um provável time do Vasco, que é esse daqui, né? Que seria um time muito forte, cara. Seria um time bem forte, um time interessante. Então, assim, se caso acontecer, é claro que o jogo é agora, né? O jogo é semana que vem. O jogo é daqui a pouco. Mas mesmo assim, você tem o Vasco que está se reforçando, um Fluminense que vem perdendo pontos, um Zubeldia que vem perdendo força, e outra, não está conseguindo, dentro do Fluminense, arrumar soluções. Não vem conseguindo arrumar soluções. A gente vê o Zubeldia errando em certas coisas e mantendo o erro, né? Você não vê algo para tentar mudar. Então, meus amigos, eu acredito, tá? Eu acredito, se eu tivesse que chutar uma coisa com vocês, não é informação, tá? Não é informação. Mas se eu tivesse que tentar prever o futuro, vocês que me perguntam muito se eu acho que o Zubeldia vai cair, eu acho que se o Fluminense cair pro Vasco nessa oitava de Copa do Brasil, eu acho que não dá pro Zubeldia, não. Eu acho que aí o Zubeldia vai cair. Ah, não, Thiago, mas não é assim. A gente tem o Mário que gosta de manter o treinador. Isso é verdade. O Mário gosta de manter treinador, né? A filosofia do Fluminense é uma filosofia em manter os trabalhos. Isso é fato. Tanto é que o Zubeldia tem um 2026 ruim, né? Apesar ali do Brasileirão, e a gente poderia estar muito melhor nesse Brasileirão, porque se parar pra pensar dos pontos ridículos que a gente perdeu dentro de casa, principalmente esse ano, né? O Fluminense poderia estar com uma pontuação maior. Mas voltando aqui, eu acredito que esse ano é diferente, porque o Flu tá muito interessado nas premiações. E se o Fluminense não alcançar as premiações, eu acredito que a gente vai ter problemas financeiros ali severos ao nosso tricolor. Então, até para isso, pensa comigo, os caras não são bobos. Vê que o Zubeldia não tá conseguindo fazer o time jogar. O time tá perdendo ponto. Caiu numa Copa do Brasil. A torcida começa a chiar, a esvaziar Maracanã. Esquece, pô.
O Fluminense é uma roda que ela tem que manter girando e quem gira essa roda é o torcedor. Quem gira essa roda é o torcedor. Então, assim, eu acredito que até para dar um choque de realidade, tentar dar um up, eu vejo um Fluminense, um Zubeldia ficando com situação bem complicada. Porque, vamos supor, já caiu também na Copa do Brasil. Vamos supor, caiu na Copa do Brasil. Eu não tô torcendo pra cair não, tá, gente? Por mim, o Zubeldia ganha isso tudo aí e fica aí até o fim do ano. Não é questão do Zubeldia pra mim. Eu não tenho nada contra o Zubeldia. Eu quero que ele resolva os problemas do Fluminense, tá? Só pra deixar muito claro. Mas a gente tá falando, num caso hipotético, dele cair. Porque, vamos supor, tu caiu aqui na Copa do Brasil. Tu já troca, filho. Porque, ó, depois, uma semana depois da Copa do Brasil, você tem oitavas de final de uma Libertadores. Aí se cai Copa do Brasil e Libertadores, sobra o quê? Sobra o quê até pro final do ano? Sobra nada. Então, assim, posso estar muito enganado, mas eu não vejo o Zubeldia se mantendo no cargo caso não passe pro Vasco. Qual é a minha torcida? Minha torcida é para que o Fluminense passe do Vasco. Porque eu não vou torcer contra o Fluminense para que o treinador caia. A minha torcida, tá? Eu como torcedor, eu torço para que o Zubeldia coloque a mão na consciência, tente arrumar uma escalação diferente, uma formação diferente, tentar usar os jogadores de forma diferente, usar os jogadores nas posições que os jogadores de fato consigam render, não ficar tentando inventar Hulk de centroavante, Savarino de meia, sabe? Uns negócios assim que não faz sentido. Ah, Martinelli de primeiro volante. Pô, para de inventar isso, gente. Martinelli não é primeiro volante. Ele joga ali, é diferente, né? Cara, vai lá no mercado, faz um esforço, traz um volantão, um cara para dar segurança para esse meio de campo, deixa o Martinelli um pouco mais solto, né? Então, assim, só que eu não vejo o Fluminense também indo no mercado, né? Não vejo o Fluminense indo atrás de reforços, né? Então dá espaço para base. Né? Aí, tipo assim, se tem uma coisa que eu não consigo gostar no Zubeldia e que é o que eu acho que ele acaba nerfando, né? Isso aí é um termo muito dos games, né? Se teu filho, tu não sabe o que é nerfar, teu filho muito provavelmente sabe. Nerfando é tipo prejudicando, tirando o poder, né? Tirando o potencial. O Zubeldia faz muito isso por não utilizar a base. Porque se você coloca ali um Júlio Fidelis, um Riquelme Felipe, um Juan Salles, tu coloca um Giancarlo, tu começa a colocar alguns meninos pra dar umas... Cara, porque os meninos no mínimo vão correr, vão se dedicar e vão, sabe? Você não dá aquela revitalizada. Pelo contrário, o Fluminense vai tendo um elenco cada vez mais envelhecido, né? Cada vez mais envelhecido, sofrendo com muitas lesões, perdendo peças e o trabalho vai morrendo aos poucos, né? Então, assim, seria interessante ali. Uma coisa que eu acho que o Zubeldia precisava fazer é dar espaço para essa base, né? Mas, assim, ele parece que é relutante em relação à base. Ele parece que é muito relutante. Mas é isso. Então, assim, vamos seguir, mas se eu tivesse que botar um prazo para Zubeldia, ele tem um jogo contra o Bahia para poder dar uma melhorada e resolver a vida dele contra o Vasco. Se não, eu não vejo o Zubeldia sendo mantido no cargo, não. E se isso acontecer, a diretoria do Fluminense realmente é muito convicta naquilo e acredita e tem muita fé. Porque fé é isso, né? Você acreditar aquilo que você não vê. E a grande verdade é que trabalho bom de Zubeldia tem que ter muita fé, porque não tá dando pra ver nada, não. Queridos, um beijo no seu coração. Fiquem todos bem. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Ter você aqui é sempre um presente. Não esquece de deixar aquele like, se inscrever e ativar o sininho tricolor. Um beijo no seu coração. Fiquem todos bem. Tchau. E valeu, pessoal.